Graça e paz, queridos, amados irmãos, estamos aqui dentro da igreja, do salão da igreja pentecostal de Jesus Cristo, semeando a palavra. Eu sou o pastor Hermes, estamos aqui nos cultos, quartas e sábado, provisoriamente, e hoje, como foi anunciado nessa semana passada, estaríamos aqui em oração e clamando a Deus em favor das almas, clamando a Deus em favor da nossa família, clamando a Deus pela igreja do Senhor na face da terra e pedindo ao Senhor que nos dê força para que nós possamos suportar as lutas e as perseguições e não desanimar. Que o Senhor não permita que nós voltemos para trás. Queridos e amados, estamos vivendo os tempos difíceis, o que não é o fim, mas são princípios das dores. Eu quero, nesta manhã, louvar um hino com você, pedindo a Deus para nos renovar, que disse a letra desse hino da seguinte forma: renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há é dentro de mim necessita ser curado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia, você cante comigo agora. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Grandioso Deus, maravilhoso Pai eterno, em nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, ó Deus querido, Deus santo, Deus amado, que o Senhor venha mudar-me nesta manhã. Muda, Senhor da glória, aquilo que não é do seu agrado. Muda na vida dos irmãos, aquilo que não agrada ao Senhor. Quantas vezes, ó Pai, nós erramos, achando que estamos corretos, achando que estamos no caminho certo, achando que estamos agindo da maneira correta, mas estamos errantes, Senhor. Mas isso é lícito, meu Pai, para que nós venhamos buscar um conserto, de ver, meu Pai, enxergar as nossas deficiências e o Senhor possa abrir os nossos olhos e nós reconhecermos que estamos errando. Oh, meu Pai, e arrepender e confessar os nossos pecados, porque a palavra diz: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos na Tua presença, estamos na Tua casa, Senhor, e precisamos, meu Pai, de sabedoria. Nós não temos sabedoria,
Mas o Senhor é a sabedoria, e a sabedoria é o temor, e o temor, o Senhor disse, que é o princípio de toda a sabedoria. Dai sabedoria para o teu povo, dai sabedoria para mim, Senhor. Dai sabedoria para a minha família, dai sabedoria para que eu possa conduzir, meu Pai querido, as ovelhas que o Senhor tem colocado na nossa responsabilidade, Senhor. Dai sabedoria para nós recebermos as almas e entender o sofrimento delas e pedir ao Senhor uma palavra para nós orientarmos as almas que estão sedentas, que estão cansadas. Ó Deus querido, Deus santo, Deus amado, Deus fiel, Deus verdadeiro, manifesta, meu Pai, com teu poder e graça, Senhor, meu Deus e meu Pai. Visita aqueles irmãos que estão sofrendo, aqueles irmãos que estão chorando, que estão necessitados, meu Pai, de uma palavra, estão necessitados de um conselho. Meu Deus, mostra, nos dê uma palavra para nós exortarmos aquele irmão, aquela irmã que está abatido, que estão cansados, que já fez um propósito, meu Pai, de não andar mais com Jesus Cristo, vai andar no caminho, meu Pai, mas não no caminho reto, mas existe só um caminho perfeito, e esse caminho se chama Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele disse aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai a não ser por mim. E nós também precisamos deste caminho, nós precisamos andar neste caminho, que é o caminho reto, é o caminho da salvação, é o caminho da libertação, é o caminho que nos cura, é o caminho que nos leva a confiar na vida eterna, que é Jesus Cristo que prometeu: eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, vós sejais também. Senhor, nos guarda nesse caminho perfeito, que é o caminho que o Senhor enviou para nos salvar, para nos libertar. Esse caminho é o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E muitos não querem andar nesse caminho, muitos andavam nesse caminho e agora andam à direita e à esquerda, mas não no caminho reto. Pai querido, Pai santo, traz de volta aquele homem, aquela mulher que saiu da tua presença, meu Pai, não suportou a luta e foi para os caminhos do mundo buscando a felicidade, que não há felicidade, a felicidade é Jesus. Foi buscar a paz, meu Pai querido, na droga, na bebida, mas encontrou a morte, oh Deus, encontrou a cadeia. Senhor da glória, abre os olhos daquele que está perambulando por aí, Pai querido, procurando algo para tirar a tristeza que está por dentro, mas a tristeza só o Senhor pode tirar, só o Senhor penetra nos corações, penetra dentro de nós. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, eu clamo por essas almas e convido aquelas almas que estão afastadas, que saíram dos seus caminhos, que está cansada, que não tem mais força para caminhar, Pai querido. Oh Deus, envia eles para a igreja pentecostal de Jesus Cristo, semeando a palavra, aqui na rua Itapeva, número 160, onde nossos cultos estão acontecendo, às quartas e aos sábados. Mas dentro de pouco tempo nós vamos ter outros dias de culto, mas por hora, no domingo estamos na manhã de oração, clamando por essas almas, para que Deus possa enviá-las, meu Pai. Envia aquele homem, aquela mulher que está batida em casa, que pregava a tua palavra, que orava, que louvava, mas agora se abateu e apostatou na fé. Mas a palavra me disse e disse para você nesta manhã: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Meu amado, minha amada, não é tempo de ficar olhando para a direita e para a esquerda, é tempo de olhar para o consumador da nossa fé, como diz Mateus 6,33, antes buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus querido, Deus santo, Deus amado, vai confirmando bênção, vai confirmando vitória para a glória do teu santo nome. Jesus querido, Jesus amado, estende as tuas mãos de poder e confirma, Pai querido, a vitória. Resgata aquela alma, Senhor, resgata, meu Pai, revela a igreja pentecostal de Jesus Cristo. Ei, você que está parado, vem aqui nos cultos, você vai gostar. O nosso culto de ensinamento começa agora, nessa próxima quarta-feira. Estaremos estudando a apostila, Pai amado, Pai santo, e o Espírito Santo estará nos ensinando a santa palavra de Deus para nós baixarmos e fazer a obra do Senhor. E no sábado nós estamos num culto de adoração, um culto de
de um culto que nós estamos de inauguração aqui nesse lugar. E ontem mesmo com aquela chuva, os grupos que prometeram estar aqui vieram. O culto foi maravilhoso. E o nome do Senhor foi glorificado. E nós saímos daqui com a nossa vida renovada. Deus querido, Deus santo, querido e amado, venha no culto. Se você que está parado, não tem ministério, está procurando um ministério que vela pela palavra, você encontrou agora. Nós temos um compromisso com a oração e com a palavra. Deus querido, Deus santo, então venha, venha, e Deus tem uma bênção para você. Se renova, se levanta, venha na quarta-feira, venha no sábado, venha ver como é que é nosso culto. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, que você pode congregar aqui, porque nós temos um compromisso com a oração, com o ensino da palavra e com a pregação da santa palavra. Jesus disse, venha e vê. E eu digo para você, venha, participa e vê, e tira as conclusões. Mas você saber se nós temos compromisso com Deus, você precisa de estar aqui conosco. Então venha na quarta-feira, venha no sábado, e você verá que Deus está aqui, e Ele vai falar comigo e vai falar com você. E você não vai sair daqui de mãos vazias. Querido e amado, é tempo de marchar. Se levanta, meu irmão. Você que está desanimado, venha congregar, entra no fogo e começa a orar. E Deus vai te edificar, e vai te levantar, e vai te usar para semear no Evangelho nos quatro cantos da terra. Eu sou o pastor Hermes, e aqui está a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo semeando a palavra. Eu estou aqui dentro da igreja, orando agora, está uma brisa gostosa aqui. Mas eu quero dizer, entra no nosso canal, nós vamos lançar algumas orações, nós postamos ontem à noite, algumas orações nós postamos ontem à noite. No final aqui estarei orando por todas as mulheres, orando em primeiro lugar pelas famílias, que teve as filhas mortas através do feminicídio, e as famílias estão acabadas. E orar por aquelas também que estão perseguidas, que estão juradas de morte. Nesta hora pode estar muitas mulheres morrendo, mas Deus já enviou a providência lá. E nós estamos no propósito de oração. E eu convido você para orar também. Que nós somos casados, nós estamos sujeitos o diabo pegar uma brecha e colocar no nosso coração para exterminar nossas esposas. Por isso que nós temos que olhar e vigiar. Não orar só para aquelas pessoas, mas orar em primeiro lugar para o nosso lar. Porque nós somos fracos, somos vulneráveis. E o inimigo é sujo, ele não precisa de uma porta para entrar, ele precisa de uma brecha. Às vezes uma pequena discussão acaba em morte, mas se nós tivermos Jesus no nosso meio, não haverá briga, porque Jesus é a paz. Ele disse, eis que vos dou a paz, não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo é passageira, mas a paz que eu lhe dou, ela é permanente, e ela permanece dentro de nós, se nós zelarmos pela paz que Jesus nos dá. Amém? Eu quero deixar aqui no livro de Mateus 24, onde o título é o sermão profético, o princípio das dores. O versículo 1 diz assim, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de rumores de guerra, e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto, em vários lugares da terra. Mas todas essas coisas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todos a gente, por causa do meu nome. Amém? Aqui, meus irmãos, é a profecia que Jesus deixou. Aquele dia lá para os seus discípulos. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele entrava no templo como qualquer um de nós para adorar. Porque Jesus veio para cumprir a lei. E a lei
exigia. A lei dizia que todos tinham que entrar no templo para adorar. O templo de Salomão. E Jesus, na sua obediência e dando testemunho para os seus discípulos, ele estava junto com eles. Os discípulos estavam no templo e Jesus também estava. Só que Jesus estava ali adorando a Deus, mas os discípulos estavam despercebidos. Enquanto Jesus adorava, os discípulos ficou encantados com o templo, com a maravilha que era o templo, que o templo era a 7ª maravilha do mundo. E de repente, quando ele sai, e quando Jesus ia saindo, ao que diz o versículo, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Eles começaram a admirar o templo e adorar o templo. Falaram, está vendo, Jesus? Olha que coisa. O que o senhor achou? Que maravilha que é o templo. Olha, meu Deus, que coisa linda demais. Aí Jesus olhou para aquilo, para aquela admiração, para aquela idolatria que ele estava reverenciando, oferecendo ao templo. O versículo 2, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade, digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribado. Matou a adoração que ele estava adorando, o templo, ao invés de adorar a Jesus que estava ali com eles, como espírito, adorar Jesus em espírito, porque Jesus estava ali como homem, mas ele era 100% homem de Deus. E Jesus disse para eles, não ficará aqui pedra sobre pedra. E nos anos 70, os romanos cercaram aquele templo e derrubaram o templo. E não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubado. Exterminaram, viraram pó. Cumprindo o quê? A profecia que Jesus disse. E Jesus não se encantou com o templo, porque Jesus não estava preocupado com o templo feito por mão de homem, mas ele estava preocupado com os discípulos, que seria templo do Espírito Santo de Deus, que seria enviado. Que lá no dia de São João 14, quando Jesus despedia, quando chegou no fim, ele disse, se vocês guardarem os meus mandamentos, assim que eu chegar lá, eu rogarei ao Pai, e ele virá o Consolador. E os discípulos disseram, que Consolador é esse? Jesus respondeu, o Espírito Santo, que o mundo não conhece, porque não pode receber. Mas vós o conheceste, ele habita convosco e estará em vós. E essa promessa se cumpriu. E no versículo 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus disse, não era o tempo de dizer nada, que as profecias iriam acontecer. E as profecias iam revelar que o tempo estava chegando. E essa profecia ia se cumprir dentro do tempo previsto, não era para aquela hora. A revelação dela de quando ia não era para aquela hora, porque a própria profecia ia ser revelada. Então Jesus disse para eles, e Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. E o que ele está dizendo? Que muitos viriam enganando, antecipando o tempo da profecia, enganando para quê? Para se passar como Deus, para se cumprir, dizer, está vendo? Eu falei, eu profetizei agora o que Jesus profetizou lá. Mas se Jesus profetizou lá fora, não era mais a profecia lá. Lá já foi profetizado. Aqui seria o acontecimento, porque para se cumprir, o resultado era o cumprimento da profecia. E Jesus respondendo disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. E o versículo 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quantos têm passado a profecia? Já falaram que o mundo ia acabar, já marcaram o dia do fim do mundo, e não aconteceu. Porque eles não são Deus, são mentirosos, são falsos profetas, que ficam inventando profecia que Deus não mandou. Toda profecia vem do céu. Toda profecia vem do céu. E já não é mais profeta para falar no lugar de Deus. Há profeta que Deus fala na boca dele hoje através do teu Espírito Santo. Mas é aquela profecia daquela hora. E acabou. Mas aqueles foram chamados e separados para ser profeta. Isso não existe mais. Deus hoje tem um ministério profético que Deus usa o irmão, usa você, usa mim para profetizar alguma coisa.
mas não significa que nós somos profeta separado. Para ser profeta, o ministério de profecia, como tinha os profetas que foram chamados, como Elias, Eliseu, Jeremias, os demais, eles foram chamados para ser profeta, homem que fala no lugar de Deus, homem que Deus fala na boca dele, que toma a boca dele e fala no lugar de Deus, canal de bênção. E Jesus disse para eles, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Todos que vieram e se refalaram para o povo, enganaram o povo dizendo que era Cristo, morreu, padeceu e morreu. Porque Jesus só existe um, não há outro, eu sou o único, eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, a outro não darei. E nem o meu louvor é mais de costura. Todos aqueles que se colocaram como Deus, que se acharam no direito de se colocar como Deus, padeceu e morreu. Outros enlouqueceram, outros ficaram em enfermidade crônica e morreram. Mas não prevaleceu nem a profecia, nem os seus dizer que era Deus, permaneceu. Mas padeceu e morreu, para Deus saber que Deus não é brincadeira. Com Deus não se brinca. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E aqui no versículo 6 ele disse algo que está acontecendo, que nós precisamos ficar atentos, e nós estamos despercebidos. O mundo não está percebendo os acontecimentos que está nos levando para o fim de todas as coisas, é o que ele diz no versículo 6. E ouvireis de guerra, e de rumores de guerra. Está acontecendo? Sim, olha as guerras por aí, os acontecimentos, as guerrinhas frias, a guerrinha aqui, a contendinha aí, um bate-papo aqui, uma bombinha jogada ali, um míssil jogado ali. São sinais que coisas piores virão, não virá uma coisa melhor, mas é daí para pior, porque a palavra diz que um tomate na caixa apodrece toda a caixa. Uma batata podre no meio de uma caixa, ela apodrece todas. Um fermento podre estraga toda a massa. Então, os rumores de guerra estão aí, as pequenas guerras estão aí. Olhai, ele disse, olhai, não vos assustei, porque é misto que isto tudo aconteça. Então, não se assuste com isso. É profecia se cumprindo, para que Jesus volte para arrebatar a sua igreja. São princípios de dores que estão nos levando para o fim. Então nós temos que ficar atentos, com os olhos fixados ao céu, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. E vivendo uma comunhão com Deus, para nós não sermos enganados pelas falsas profecias, pelos falsos mestres, pelos ensinos que não é de Deus, por esse ensino que não é daqueles mestres verdadeiros, como Gamaliel, como o apóstolo Paulo, que não é, que ensinava o verdadeiro evangelho. Mas nós podemos ver que o evangelho que Paulo ensinava era o evangelho de Jesus Cristo, a qual Jesus Cristo revelou nele. Mas mesmo ele pregando um verdadeiro evangelho, outros irmãos desceram de Jerusalém para pregar o evangelho anátema, que é o outro evangelho, que não é o evangelho verdadeiro. E Paulo teve que combater com eles para permanecer a salvação pela fé, que isso é através do evangelho de Jesus Cristo, o evangelho fiel. Mas eles queriam que os Gálatas adotassem de novo a circuncisão, o ritual de quê? Do regime, guardar o sábado, uma série de coisas que devia, para que eles fossem verdadeiramente salvos. Mas Paulo combateu com eles até o concílio de Jerusalém, dizendo: a salvação não é pelas obras, mas é pela fé. É por verdadeiro evangelho. Ele diz mais: e se até um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho, além do que nós temos pregado, qualquer homem na terra que colocar um outro fundamento, além do fundamento que nós já colocamos, que é o verdadeiro evangelho, que isso aí é salvação pela fé, considere-se então anátema, separado, maldito. Nesse tempo já existia isso, e hoje está empesteado. Mas Jesus disse, é místico que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Significa que virão muitos falsos mestres, falsos profetas nessa terra, mas o profeta verdadeiro hoje se chama Jesus Cristo. Os outros profetas verdadeiros passaram. Hoje nós temos a palavra, o ministério profético e profecia, a palavra profética.
todo aquele que sobe do púlpito e prega é profecia. O professor da escola dominical, quando ele está ensinando, ele está o quê? Profetizando. É a palavra profética de Deus. E no versículo 7 ele disse: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Está acontecendo? Sim. E com isso, sabe o que acontece? As fomes. Veja lá, aquele país que Israel guerreou com ele, matou quase ele todo. Quantas crianças com o braço fininho, que nem uma agulha. Perna tudo seca, de fome. A comida ali, mas não pode comer. Porque os guerrilheiros não deixam, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Tem reino contra reino? Tem. E haverá o quê? Fome, peste, terremoto. Está acontecendo terremoto, peste, São Paulo acabando de água, água carregando os carros. Tudo isso é transtorno que amedronta a terra. Mas se nós estivermos enquadrados, examinando a palavra, você vai saber que está escrito. E a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir. Evangelho de João 16, 33. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para se arrepender. E ele disse: eu, o Senhor, não mudo, a minha palavra não muda, eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então está acontecendo, tem que acontecer. E tudo isso é para quê? Isso são princípios de dores. Esse acontecimento é para nós estarmos atentos, com nossos olhos abertos, e ter uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de comunhão com Deus. Ele disse: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todos a gente, por causa do meu nome. Tem país que eles pegam os crentes lá e matam, prendem e matam. O evangelho não entrou. E tudo por que eles morrem? Eles morrem por causa do nome de Jesus, mas não negam o Senhor. E nós não podemos negar ao Senhor. Negar ao Senhor é deixar de cultuar. Negar ao Senhor é deixar de aceitar a palavra, o convite que Jesus diz, faz. Vinde a mim, vós cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que o meu fardo é leve, mas o meu jugo é suave. E muitos estão morrendo aí debaixo do pecado. Ouve a palavra, é evangelizado, é convidado, mas o coração é como uma pedra, rejeita o convite, rejeita Jesus, permanece no pecado e caminhando de cabeça para o inferno. A oportunidade se chama hoje. Jesus está te chamando para vir até Ele. Aceita esse convite. Ele está te chamando, porque Ele te ama. Esta é a palavra. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo de nós voltarmos a orar. A igreja já não quer mais orar, mas a oração e a palavra é a chave da vitória para nós vencermos a batalha. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Hermes. Entra no nosso canal. Esse vídeo é para você se levantar e começar a marchar. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, nessa oração eu apresento aquelas mulheres, aquelas famílias que perderam as filhas pelo feminicídio, meu Pai, mas o Senhor está consolando aqueles corações, e nós apresentamos essas mulheres que estão sofrendo, que o marido já jurou que vai matá-la, que já apontou a alma para ela muitas vezes, mas o Senhor tem dado livramento. Entra naquela casa, meu Pai, dá lá, meu Pai querido, liberta aquele homem, meu Pai, dá o livramento para aquela mulher que está acuada, que apanha todo dia, que está toda manchada de pancada, mas a partir de hoje o Senhor está entrando com providência e está dando o livramento e a vitória naquela casa, para aquela mulher, para aquele homem que amava a esposa, que lhe deu filho, agora ele quer matá-la, mas em nome de Jesus Cristo o Senhor está repreendendo. Esse diabo está caindo por terra, está saindo dessa casa, saia daí, Satanás dos infernos, espírito da morte, sai desta casa, entra para desta casa. A mulher começa a orar, começa a clamar a Deus, clama que o Senhor te responde. Ora pelo seu marido, quando ele não estiver na tua casa, põe o joelho no chão e começa a orar, começa a louvar o Senhor, que o demônio vai sair dessa casa, e aquele espírito de morte que está na vida dele, Deus vai repreender, e vocês vão viver uma vida de paz, em nome de Jesus. Crê somente. Se você crê, começa ainda agora a orar e clamar ao Senhor: Senhor, salva minha casa, salva minha vida, salva o meu esposo, liberta ele, que ele volta a ser aquele homem amoroso que ele era. Ele não era assim, Senhor. Então agora tem alguma coisa na vida dele, é uma legião de demônio, mas se você clamar, Deus vai libertar, Deus vai transformar ele, vai transformar o seu lar, e você vai viver uma vida de paz em comunhão com o seu marido, com a presença de Jesus Cristo dentro da sua casa, conduzindo você e a sua família. Que Deus abençoe. Eu sou o pastor Hermes. Entra no nosso canal, ore conosco,
e inscreva no nosso canal. Curta o nosso hino e nos ajuda, compartilha e inscreva neste canal. Que Deus abençoe. O canal é palavra viva e eficaz. Entra e nos ajuda. Ajuda escrevendo, compartilhando nossos hinos, nossos louvores, para que esse canal venha crescer. E Deus derramará bênçãos sem medida sobre a sua vida, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Ajuda o servo do Senhor e o Senhor te ajude e te abençoe. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.